Nós estamos vivenciando, nesse mês de março, essa série A Grande Missão ou A Grande Omissão. E a maneira como você vai reagir a esses temas é que vai dizer se o que existe na tua vida é uma grande missão ou está sendo uma grande omissão. Começamos semana passada. E a base é o livro de Jonas. Nós começamos a ler o capítulo 1 no sábado passado, falamos sobre a realidade de todos nós termos uma missão, mas nem sempre a gente está consciente disso. E algumas vezes, como Jonas, a gente tenta fugir daquilo que Deus traçou para nós. Se alguém não teve com a gente no sábado passado e gostaria de rever essa primeira parte, está disponível no YouTube. A gente tem agora também uma sessão no site lá, luteranacamobi.com/mensagens, você tem acesso à mensagem da semana passada. Eu comecei semana passada com uma frase, e hoje a frase que eu gostaria que você guardasse na mente e no coração é essa. Deus trabalha em nós para depois trabalhar também por meio de nós. Deus tem uma missão para cada um de nós, mas antes dele nos enviar numa missão, ele quer trabalhar em nós, quer moldar a nossa vida, moldar o nosso ser. O Jonas recebeu a missão de ir pregar em Nínive, mas ele resolveu ir para o caminho contrário. Ele resolveu fugir de Deus. Ainda quando conversávamos em casa sobre essa história, a Débora perguntou, no auge dos seus 5, 6 anos, mas como fugir de Deus? Se Deus está em todo lugar. E é verdade, mas Jonas tentou fazer isso. Ele desceu para o porto de Jope para seguir na direção contrária, depois desceu ao porão do navio para dormir, um sono daqueles de quem quer sumir, né? E depois ainda foi lançado pelos marinheiros e desceu ao fundo do mar. E ali, experimentando o limite da vida humana, Jonas foi engolido pela morte. Mas quando ele estava se afogando na água, e por que não dizer se afogando no próprio ego, trancado dentro de si mesmo, ali, num ato milagroso, Deus salva Jonas por meio do grande peixe. A gente é um tanto parecido com Jonas. Quando a gente está se afogando no nosso próprio ego, quando as nossas forças se acabam, Deus vem e nos salva com um sinal muito improvável da graça que Ele tem para nós. Hoje a gente ouviu o capítulo 2, e a cena que a gente ouviu hoje é o que acontece enquanto Jonas está dentro do grande peixe. Só que eu queria te convidar para perceber o peixe de um jeito diferente. Eu quero pensar no peixe como uma incubadora. Por isso nosso tema hoje, a incubadora de Deus. Talvez, como eu, você tenha pensado primeiro na incubadora dos bebês, nascidos prematuros, com algum problema. Eu mesmo não lembro, mas a mãe conta que eu precisei passar algumas horas depois do parto numa incubadora, lá no hospital quando eu nasci. Incubadora é um ambiente controlado, preparado para dar condições de desenvolvimento para a criança que nasceu ou um pouco antes da hora ou com alguma dificuldade. Mas hoje em dia, até no mundo dos negócios, se fala muito em incubadora de empresas, das startups, talvez vocês já ouviram falar nisso, empresas incubadas. Aqui mesmo, na nossa universidade, tem uma incubadora assim. E essas incubadoras são ambientes planejados, preparados para transformar algumas ideias em negócios, transformar vontade em organização e trabalho. As incubadoras servem para fazer pequenas empresas ou até pequenas ideias se desenvolverem e crescerem. E dentro dessas incubadoras acontece um ciclo, onde as ideias crescem, amadurecem e se tornam realidade. E na nossa vida com Deus também acontece algo parecido. Deus usa de situações, às vezes usa de lugares, momentos na nossa vida que nos preparam, que nos desenvolvem. Às vezes até por meio de algum sofrimento, de alguma luta pela qual a gente tem que passar. Na vida de Jonas, o tempo dentro do peixe serviu para um amadurecimento do seu coração, um amadurecimento da sua fé,
preparando o Jonas para de fato cumprir a sua missão. Só que a incubadora não é uma exclusividade do Jonas na Bíblia. Deus repete esse modelo com outros personagens também. Só para citar alguns exemplos, José, aquele José do Egito, passou pela incubadora da prisão, depois de servir na casa do Potifar. E ali Deus, na prisão, foi preparando ele para cumprir a missão de liderar todo o Egito naqueles tempos de fome que viriam. O próprio Moisés, que veio depois, passou por uma incubadora na casa do faraó, sendo ali forjado, preparado para mais tarde libertar o povo de Israel e seguir liderando o povo pelo deserto. O rei Davi, passou por umas quantas dificuldades fugindo do rei Saul, e uma das incubadoras de Davi foi a caverna, onde ele precisou se esconder. E ali dentro da caverna, a gente tem até alguns salmos que ele compôs ali com oração, com súplica, para depois assumir aquele papel de liderança como rei. Talvez você já esteja num ponto da vida que consegue olhar para trás e perceber alguma ou até algumas incubadoras pelas quais Deus colocou você para passar. E foram decisivas para te amadurecer como profissional, para te amadurecer como pai, como mãe, como esposo, como esposa, até como filhos. Alguns, quem sabe, estejam agora passando por um momento de incubadora. Outros ainda vão ter que passar por experiências assim. E dentro de uma incubadora existe um ciclo, que eu chamei aqui de ciclo da incubadora. E no capítulo 2 de Jonas, a gente percebe esse ciclo. E o primeiro movimento é orar a Deus. O primeiro movimento desse ciclo da incubadora é orar a Deus. Versículos 1 e 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. O Jonas é profeta, a palavra de Deus veio a ele, mas ele escolheu fugir de Deus. No capítulo 1, quem ora não é Jonas, são os marinheiros no barco, primeiro orando cada um ao seu Deus, eles eram de vários lugares diferentes, várias fés diferentes. Depois da situação toda no caos, eles oram, os marinheiros oram ao Senhor Deus. Mas Jonas não estava a fim de conversar com Deus. Jonas foi para o porão do navio para dormir, para aquele momento que a gente diz assim, preciso sumir da vida. Não quero ver nada, não quero ver ninguém. E então, diz o texto, só então, depois de tudo o que aconteceu, quase morrendo afogado, quando não lhe restavam mais recursos, vendo a sua vida por um fio, agora dentro de um peixe, molhado, apavorado, aí o Jonas ora. Isso aqui não se parece um pouco com alguma história da nossa vida? Quando está tudo bem, a gente vai levando, né? Vai levando do jeito que dá, seguindo os caminhos que a gente mesmo traçou. Muitas vezes a gente nem lembra de Deus, mas quando a tempestade vem, quando ela se apresenta, e se apresenta com força, quando nós percebemos que a gente está no meio de um turbilhão, aí a primeira coisa que vem na nossa boca é, meu Deus. E aí a gente ora. Mesmo numa exclamação dessa, a gente está orando, meu Deus. Tem diversas situações em que nós não nos aproximamos de Deus pela afeição, mas pela aflição. E como diz o ditado, se não é pelo amor, muitas vezes é pela dor. A gente não pode afirmar que todas as dores têm essa intenção. Muitas vezes não. Mas algumas das dores pelas quais a gente passa são permissões de Deus para nos dar aquela chacoalhada de realidade, para nos fazer olhar para quem realmente pode nos ajudar. Um pastor, certa vez, disse: se a aflição te fez orar, ela já te abençoou. Se você entrou numa aflição e você já conseguiu orar, já tem uma bênção no meio dessa dificuldade. O primeiro movimento do ciclo da incubadora de Deus é orar. O segundo movimento é reconhecer a sua condição diante de Deus. É o que o Jonas faz.
Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? O que Jonas está fazendo aqui é reconhecer a sua condição diante de Deus. Pecador indigno de pedir qualquer coisa para Deus. Estou excluído, fui expulso da tua presença. É o que o pecado faz com a gente, ele nos afasta de Deus. E olha que não foi Deus quem o excluiu, mas foi a decisão do próprio Jonas. Foi assim também lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva escolheram desobedecer ao Senhor. Deus já tinha dito que se isso acontecesse, teria consequências ruins. Porque naquele momento, antes da queda em pecado, Deus tinha uma relação pessoal com Adão e Eva, conversava com eles, assim como a gente está conversando, olho no olho, face a face. E mesmo sendo Deus onisciente, sempre sabendo de tudo, de todos, ainda assim, em vez de Deus perguntar o que foi que vocês fizeram, num tom de ameaça, a primeira pergunta é: onde vocês estão? Onde é que vocês estão? Sabe por que Deus pergunta onde vocês estão? Porque antes eles tinham proximidade e agora a humanidade está se escondendo de Deus. Está fazendo como Jonas, fugindo de Deus. O pecado é assim, ele nos afasta de Deus, ele nos faz até duvidar de Deus, duvidar do amor que Deus tem pela gente. O pecado nos faz descer, assim como Jonas desceu, e a gente vai indo cada vez mais para baixo até o fundo do poço. E graças a Deus que Ele nos resgata, que Ele nos salva. Como escreveu o pastor Tim Keller, você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Vale a pena repetir essa frase, né? Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem nas suas mãos. Orar a Deus e reconhecer a sua condição diante de Deus são os primeiros movimentos do ciclo da incubadora. O terceiro é restaurar o lugar de Deus na sua vida. E aí, o versículo 7 nos mostra esse movimento. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo, que é a maneira como o Antigo Testamento sempre diz, né, que Deus está no santo templo, no alto do monte. O terceiro movimento desse ciclo da incubadora de Jonas é restaurar o lugar de Deus. E qual é o lugar de Deus na nossa vida? O primeiro. É reorganizar a vida tendo Deus como o mais importante. Em lugar de fugir de Deus, Jonas agora quer adorar a Deus. E adoração, a gente confunde muito isso, adoração não é aquela música para a gente cantar, adoração não é o que a gente faz no final de semana em dia de culto. Claro que tudo isso também é, mas não é só isso. Adoração é principalmente o que você faz no dia a dia, sendo igreja por onde você anda. É a maneira como você usa o seu tempo, a maneira como você serve com as suas habilidades, os seus dons, o jeito como você se relaciona com o dinheiro, com os bens, é a maneira como você vai olhar e vai tratar o seu irmão. Isso é adoração. Não é aquele momento de culto apenas. E Deus quer ser o primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. A gente, cristão, protestante, histórico, a gente seguidamente se vangloria porque nós não seguimos ídolos de gesso, de barro ou de madeira. E é verdade. Mas muitas vezes nós carregamos ídolos mais sutis, que a gente considera mais bonito, lá dentro do nosso coração. Às vezes a gente se percebe que o trabalho é um ídolo. E a gente vive do trabalho, vive para o trabalho e pelo trabalho, sem conseguir tirar nenhum tempo de descanso. E eu me vejo dentro dessa situação muitas vezes. Às vezes pode ser aquela busca incessante pelo carro novo, pela vaga na faculdade, pela casa própria, a viagem dos sonhos, as férias. Às vezes a gente vive uma idolatria das férias, né? Corre o ano inteiro para tirar férias e nem consegue aproveitar. Às vezes a idolatria acontece com um filho que se coloca acima do próprio Deus. Às vezes é com outro, é com o cônjuge. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes,
Mas, seguidamente, se a gente fizer uma análise sincera do nosso coração, a gente se percebe quase como que colocando essas coisas em primeiro lugar e deixando Deus e a sua vontade em segundo, às vezes até em terceiro plano. E é parte do ciclo da incubadora de Deus restaurar o lugar de Deus, o primeiro lugar na nossa vida. O último movimento na incubadora é a oportunidade para recomeçar com Deus. E quando a gente sai da incubadora, a gente sempre tem uma oportunidade de recomeçar. Está escrito lá no versículo 9, mas com a voz do agradecimento, gratidão, eu te oferecerei sacrifício, que no Antigo Testamento era o sacrifício queimado, no Novo Testamento é a nossa vida como oferta como um todo. O que prometi, eu vou cumprir. Ao Senhor pertence a salvação. O Jonas que está saindo de dentro do peixe não é o mesmo Jonas que foi engolido. Ele estava fugindo de Deus no capítulo 1, mas agora termina o capítulo 2 disposto a recomeçar e a viver uma nova oportunidade com Deus. No fim das contas, Jonas viveu o ciclo da incubadora. Orar, reconhecer a sua condição, restaurar o lugar de Deus, receber uma oportunidade para recomeçar. O texto de hoje terminou dizendo: o peixe vomitou Jonas na praia. Ciclo completo, chance nova. Se o Jonas aprendeu tudo, talvez sim, talvez não. Mas isso é assunto para o próximo sábado. Aí nós vamos ver como é que essa história termina. Por hoje, para refletir e praticar, Deus nos coloca em situações que não podem ser mudadas. E na maioria das vezes é para que nós sejamos mudados. A incubadora serve para nos moldar. Tem tanta coisa na vida que a gente não consegue mudar. Dá para a gente olhar para isso como Deus trabalhando em nós, para que nós possamos levar e ser uma bênção para outras pessoas também. E 2, não importa quão trágica seja a tua história, a graça de Deus pode te resgatar e te dar uma nova oportunidade. A história de Jonas nos mostra que não importa o tamanho do buraco que você se enfiou, a graça de Deus é maior e pode te resgatar com jeitos improváveis e até milagrosos. Amém.